Oi pessoal, boa tarde. Gente, tô aqui lavando louça aqui. Não repara aquela gaiola ali atrás, tá bom? E um conselho, não casem com homem que tem passarinho. Conselho de amiga pra vocês. Mas deixa eu falar antes sobre isso. Gente, quero compartilhar uma coisa interessante que aconteceu comigo. Já tem um tempinho, mas hoje, assim, foi um marco na minha vida. Eu tô muito feliz sobre a minha vida espiritual. Como vocês sabem, eu tenho um ministério, né, que o Senhor me levantou aí na palavra, promessa que Ele já tinha feito há anos atrás. E desde quando o Senhor Ele me levantou, eu tenho várias dúvidas de como seria, de qual caminho seguir, assim, em questão de estudos, em questões do meu perfil, qual é o meu perfil, essas coisas assim de pregação, tentar me encaixar, tentar entender as coisas direitinho, qual a mensagem que eu carregava, quando as pessoas me chamavam, o que elas queriam, por que elas estavam me chamando e qual o propósito. O que elas viam em mim, eu não conseguia identificar isso. E graças a Deus, né, eu orando ao Senhor, pedi a Ele para que enviasse para mim uma mentora, um mentor, alguém que pudesse estar me auxiliando, porque eu vejo essa necessidade, eu preciso ter alguém me auxiliando. Eu sou muito dependente, assim como eu sou dependente de Deus, sou dependente também das pessoas a me auxiliar, porque eu tenho que ter uma avaliação para me ter essa confiança. Não sei se foi algo da infância que aconteceu e eu preciso dessa avaliação das pessoas, embora não seja assim em tudo. Tem muitas coisas que eu sou bem autêntica e corajosa e faço de mim mesma, mas com relação às coisas espirituais eu tenho sim, porque é uma responsabilidade muito grande, então eu tenho que ter certeza daquilo que eu tô falando. E você, talvez, você que enfrenta alguma coisa e sabe que é uma responsabilidade muito grande falar da parte do Senhor sem ter uma certeza que você está falando realmente o certo. Então eu buscando da minha forma estudar, buscando aprender algumas coisas, né, com Deus, é claro. E como eu falei, eu orei ao Senhor pedindo a Ele uma mentora. Conheci muitas pessoas que puderam me auxiliar, mas eu queria mesmo alguém que pudesse estar ali comigo. E acho que foi em 2023, eu tive uma frustração muito grande. Eu conheci uma pastora no Instagram e ela falou que ela ia iniciar uma mentoria. Ela prometeu rios e fundos e tal, e eu confiei muito. Na época eu paguei 300 alguma coisa para entrar na mentoria dela, e não foi aquilo que eu esperava, não foi aquilo que eu imaginava. Não me deu direcionamento nenhum, prometeu coisas e não cumpriu. Fiquei até por um tempo com ranço, confesso, fiquei dela, porque foi um dinheiro que eu deixei, abri mão. Na época eu queria fazer um curso de crochê para especializar em uma área e eu deixei de fazer, de pagar, que era menos do que esse valor, para poder fazer o curso com ela, então eu me frustrei. E eu falei que eu não ia fazer mais mentoria, porque eu realmente acreditei. Mas sabe quando a gente faz as coisas da gente mesmo, quando a gente vai atrás de coisa com as nossas próprias forças, né, com os nossos próprios entendimentos, a gente acontece isso. Mas entendi que poderia ser também um inimigo que poderia estar fazendo eu me frustrar para mim não querer mais. Mas aí eu orei ao Senhor, falei, Senhor, eu preciso. Espírito Santo, você sabe que eu preciso. O Senhor é o meu melhor e principal professor, mas o Senhor sabe que eu preciso de um humano também. E graças a Deus eu conheci, através da vida do pastor, pregador, Eliel Silva, que foi pregar na sede do meu ministério, da igreja, né? E um dia eu comecei a seguir ele, conheci ele por causa da pregação lá, não conhecia ele antes. E ele postou no status essa indicação falando que essa mulher que hoje é minha mentora, graças a Deus, ele falou que era professora dele. Eu falei, meu Deus, eu vi esse homem pregar. Se é professora dele, eu também quero. E eu fui lá e eu cheguei, segui ela, mas vi que a mentoria tinha um valor que eu não podia no momento, né? Como hoje ainda não posso, mas Deus, Ele é tremendo. E eu fiquei lá, não sei se eu fiquei um ano seguindo ela, vendo as lives, né? E conhecendo o trabalho dela e me apaixonando cada vez mais. Eu falei, Senhor, é ela. Sabe, o Espírito Santo me mostrando que realmente era ela. E eu fiquei muito feliz de estar lá, pelo menos seguindo ela.
E quando foi esse ano, gente, surgiu uma oportunidade maravilhosa, improvável, porque Deus, ele é assim. Ele faz as coisas, ele surpreende, e eu sou muito de falar isso. Deus, ele age de repente, ele chega na hora que você nem imagina e faz. Eu sempre prego, falo assim, porque eu sou muito disso, de acreditar. E às vezes isso é desafiador, porque a gente fala e às vezes a gente se encontra num momento assim que a gente não tá acreditando. Mas eu ousei acreditar no meu Deus, e ele é fiel. E ele é verdadeiro. E esse ano, com a graça de Deus, ela postou lá que ela ia fazer algo que era poder, gente. Quem não tem cartão, porque eu tenho 32 anos e não tenho cartão de crédito. Nunca tive. Uma vez eu tive um adicional da minha mãe, mas era dela e ela me deu esse adicional. Mas eu mesma, do meu nome, nunca tive um cartão de crédito. Então, se eu tiver que comprar, todo mundo sabe, eu só compro se eu tiver com dinheiro ou se a pessoa mesmo confiar em mim e puder vender parcelas por mês, porque o meu ganho é por mês e eu só tenho como comprar assim. Se eu não tiver, não tem como comprar, tá bom, gente? Essa é a minha realidade. Não tenho conta em lugar nenhum. E aí, o que eu quero dizer? Ela foi e abriu uma exceção para as pessoas que não têm cartão de crédito conseguir pagar de outra forma, que era no Pix parcelado. Todo mês, era uma parcela por mês. E eu entrei e tô lá vendo, né, as aulas que já ficam salvas lá. E tô assistindo, sendo edificada. Mas aí, gente, quando foi segunda-feira passada, ela entrou. E porque eu pedi uma ajuda à menina lá, o suporte. E ela me colocou num lugar que se eu não tivesse pedido, talvez eu não estaria. E logo assim foi o dia da mentoria. E ela entrou falando que só ia se apresentar, eu acho que foi uma quarta-feira. Ela ia se apresentar, ia conhecer a gente, ia falar algumas coisas que ia acontecer no decorrer. E na segunda-feira agora foi a primeira aula, sabe? De verdade mesmo, explicando tudo direitinho. E lá tinha um teste pra mim fazer, pra me descobrir qual o meu estilo de pregadora. E eu, gente, é isso que eu quero dizer pra vocês. Que eu fiz o teste e dava missionário e deu devocional. Mas eu não me encaixava, assim, não achava que tava faltando algo a mais. E fiz o teste, gente, umas 3 vezes. E na quarta vez, deu aquele que eu falei, é essa daí que sou eu. E aí, gente, eu falei, é essa que sou eu. Gente, vocês não têm noção do quanto eu chorei. Falei, sou eu. Explica tudo. Sou eu, porque eu sou assim. Eu sou desse jeito, eu penso assim. Eu sofro porque eu sou assim. As pessoas não me entendem porque eu sou assim. É tudo, gente. Desde de eu entender o modelo da minha roupa até o jeito de eu falar, o jeito de eu me comportar, aquilo que eu creio, aquilo que eu prego, aquilo que eu defendo, tudo tava ali. Era eu, ela tava falando de mim. Era eu. E eu chorei muito. Falei, Senhor, muito obrigada e tal. Mas aí o que aconteceu? A dúvida continuou um pouquinho, por quê? Por mais que eu tava vendo que era eu falei assim, mas será que eu posso confiar realmente que sou eu? E aí, gente, quando foi hoje, porque foi assim, a mentoria foi segunda-feira, pra quem pode participar à noite, 7 horas da noite. E tem uma que era hoje, né, que vai ser às quarta-feiras, 5 horas da manhã. Quem tava lá de pé, 5 horas da manhã pra assistir a live? Eu mesma. Por quê? Porque ela falou que a partir de 7 horas tem um plantão para tirar dúvidas. E eu queria tirar minhas dúvidas. E como eu tinha feito o teste e tava com essa dúvida, ai, gente, quando levantei a mão lá e deu a minha vez de perguntar, eu falei com ela. Falei, eu tô com dúvida ainda, por mais que saiu, mas eu tô com dúvida ainda. E comecei a explicar ela do jeito que eu prego. Falei, olha, se eu tivesse a oportunidade hoje, eu ia pros evangélicos. Tem muitas pessoas que me conhecem por causa disso. Até o meu pastor, o Thiago mesmo, ele fala, senão eu já sei que ela vai pregar nos evangélicos, porque ela gosta muito. E o que eu foco é na atitude da pessoa. A pessoa orou, a pessoa se levantou, a pessoa agiu, a pessoa fez. E aí, eu tô com dúvida ainda, ela falou, Sinara, eu não tenho dúvida, minha querida. Se você tem dúvida, vai lá e faz de novo, mas eu não tenho dúvida. É esse mesmo que você falou, é esse mesmo que você se descreveu todinha nesse perfil. Gente, pensa na felicidade da garota, de entender o chamado dela, de entender o propósito dela e qual a mensagem que eu carrego. E o que eu tenho que fazer? Então tem lá agora os livros direcionados para esse perfil, tudo que eu vou fazer agora, livros que eu vou comprar, aonde que eu vou pesquisar, tudo eu já sei aonde, eu não vou ficar mais cega, sem saber para onde ir.
E isso vai ser estabelecido em mim, vai ser uma característica minha e que vocês também vão enxergar isso em mim. Por quê? Porque eu vou focar nisso. Eu vou estudar para isso, eu vou abrir a Bíblia com o propósito de encontrar aquela mensagem que Deus me deu. E eu tô muito feliz, queria compartilhar isso com vocês. Mãe!